Vamos lá para a aula 034 do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje é sobre cuidados e processos quando uma pessoa for viajar e utilizar o roaming, ou seja, o deslocamento. Então você, gestor de telecomunicações, tem que ter atenção sobre isso. O que a gente vai passar hoje são esses cuidados e atenções e o processo que você pode utilizar. Se você está vendo essa aula pela primeira vez, Projeto Gestor de Telecom é onde eu vou dar 112 aulas, dias de segundas, quartas e sextas no canal do YouTube, passando informações do mundo de gestor de telecom, que é o profissional que gerencia os serviços de telefonia. E são aulas de diversos temas. Então, todas essas informações e esses conteúdos estão no YouTube. Se você quiser ver mais informações, você já está convidado, você pode ir lá acessar, já tem diversas aulas, tá bom? Então, para quem já está acostumado com os conteúdos, vamos para a aula 034. Como definir processos dentro de uma empresa direcionados para o roaming? Ou seja, você precisa criar processos para quê? Para que aquele fluxo tenha o menor tempo possível e que se saibam todas as etapas. E que se uma pessoa que está tomando conta daquilo, ela sair, alguém vai poder fazer aquilo sem nenhum problema, porque ela vai ter um passo a passo, um processo. E no meu entender, você consegue isso conversando. Então você conversa com a diretoria da empresa, você conversa com algum gestor que for necessário, você consegue conversar com os colaboradores, com a área de recursos humanos, você consegue falar com a própria prestadora, quais são os custos do serviço, quais são os planos contratados, ou seja, que podem ser contratados, quando é que você vai poder ativar o serviço, é na hora que eles ativam, é depois. Existe a necessidade de um aparelho compatível? Sim, já saiba disso. Então você tem que saber qual aparelho que a pessoa que vai viajar está e você deixa isso tudo organizado. Um processo que eu utilizo, e aí na metodologia que eu criei, que é a Reduza Custo Todo Mês, é que todos esses processos, todas essas informações, eu coloco em uma cartilha, que eu entrego para todos os colaboradores. Então, algumas empresas que foram meus clientes, eles pediram, outras disseram, não precisa. Tudo bem, mas eu tenho a cartilha para todos os clientes que eu atendo, porque eu tenho que saber quais são os procedimentos, os prazos e como é que cada empresa funciona. Com quem é que eu tenho que pedir autorização, se foi uma pessoa do almoxarifado que pediu esse serviço, é para uma pessoa, é para a diretoria que eu vou pedir, tem algum gestor antes, quem é que eu peço essa autorização, eu já peguei a informação na prestadora, eu já sei qual o valor, o aparelho da pessoa é compatível. Estou te dando aqui algumas informações que com certeza você precisa ter para ter esse processo. E como você define? Conversando. Onde você coloca? Numa cartilha. Escreve lá um documento, seja uma cartilha, um documento virtual ou um documento impresso. Em ambos, a pessoa vai ter como consultar as informações. E aí você pode decidir se essa informação da cartilha é um conteúdo de domínio para toda a empresa ou apenas para o setor, para o departamento das pessoas que fazem a gestão de telecom. Mas entenda como você deve fazer, que é o que eu acredito que seja o mais adequado. Qual o objetivo da aula de hoje? Você saber o que fazer quando alguém diz que vai viajar. Então você tem que ter esse conhecimento. No meu ponto de vista, essa aula ele vai te dar essa informação. Se você já sabe, ótimo, mas assiste que possivelmente vai ter alguma coisa que você vai poder enxergar. Caramba, isso aqui vai me ajudar. É o que eu acredito que com esse conteúdo vai fazer. E se você não sabe dessas informações, ou seja, se alguém pede para viajar, você, oi, vou para onde, o que, tal? Relaxa que nessa aula de hoje você vai entender como é que eu faço com os meus clientes e quais são as informações que eu oriento que você deve utilizar como gestor de telecom. O que é que a gente vai ver na aula de hoje? Diferença entre usar o roaming de dados ou de voz, precauções ao utilizar o roaming, ou seja, alguns cuidados, 8 coisas para fazer antes da viagem, o que fazer durante a viagem e 4 coisas para fazer depois da viagem. Você tem que ter esses 3 passos. E como gestor de telecom pode reduzir custos com esses serviços de roaming e a diferença que o gestor de telecom pode fazer em algumas situações envolvendo o roaming e que é interessante, que faz uma diferença grande para a empresa no meu ponto de vista. Então, esses são os pontos que a gente vai ver na aula de hoje. Diferenças em utilizar o roaming de dados e o roaming de voz. Entenda que existem pacotes
que podem ser diferentes. Você pode ter uma funcionalidade para voz e uma funcionalidade para dados, ou um pacote com ambos, dependendo da prestadora e dependendo para onde você vá. Normalmente esse pacote, pensando no roaming nacional, ou seja, dentro do Brasil, quando você utiliza e contrata um plano corporativo, ambos, normalmente você não vai ter custo no roaming nacional, mas internacional, sim. Então você tem que ter cuidado. Qual plano contratado? Qual tipo de serviço que ele disponibiliza? Existem planos que você pode até utilizar o roaming de dados, mas pode ter um bloqueio de roaming de voz, ou seja, você não pode fazer ligações durante algum deslocamento, alguma viagem. Então você tem que saber isso de pacotes adicionais e seu plano contratado, como é que ele funciona. Caso o que você vá utilizar, ou seja, a pessoa vai viajar e o plano não comporta, você tem que saber as tarifas. Quais são os preços, qual o valor de uma chamada originada, uma chamada recebida, um SMS, tráfego de dados. Se não é um pacote, você tem que saber das tarifas que a gente considera tarifas avulsas, ou seja, aquelas tarifas que você vai utilizar e aí sim, utilizou o serviço, paga, utilizou o serviço, paga. Normalmente é isso que acontece. E configurações. Exemplo, você, em todas as prestadoras, você tem algum serviço de gestor, que ele administra as funções das linhas. Então, se você tem alguma linha que vai fazer viagem, mas ele não pode, vê se a configuração está correta. Se não está no sistema da prestadora, fala com ela direto, vê se tem algum sistema de bloqueio e vice-versa. Se ela vai viajar e é permitido, vê se realmente o sistema da prestadora permite, se não existe algum bloqueio, se ela pode realmente fazer essa viagem. Você tem que ter essa visão para que a pessoa utilize, independente seja voz ou dados. Você tem que entender essa diferença e que pode ter até uma configuração diferente. Por exemplo, se a pessoa vai viajar para fora do país e a parte de cobertura, tá? Ou seja, escolha da rede, ele pode ser forma automática ou forma manual. Vamos supor que foi automática, mas a configuração para acessar a internet, ela tem que ser manual, por exemplo. Então você, quando vai utilizar um pacote de dados, configurou, comprou, mas o usuário lá não conseguiu utilizar, vai ser uma dor de cabeça que o usuário vai ficar irritado porque não está utilizando o serviço e a empresa ainda vai pagar por aquele serviço por causa de problema de configuração de aparelho ou problema de configuração do serviço junto à prestadora. E aí quando a pessoa está lá em viagem, normalmente é mais estressante para todos os lados. Então, você tem que ter cuidado com isso e entender a diferença de um pacote de voz e de um pacote de dados, dependendo de como o usuário vai utilizar isso onde quer que ele esteja. Outro ponto que é importante você saber a diferença é quando você recebe ligações. Dados, lógico, você está recebendo dados, não vai ter problema se você estiver dentro do Brasil, como eu já te passei. Se estiver fora do Brasil, você tem a opção de rede Wi-Fi. Mas ligação, para você receber, aí sim, você tem que ter cuidado porque você pode pagar dependendo de onde você esteja. No Brasil, existe um termo técnico que é você receber uma ligação em viagem, que ele pode ser cobrado, mas na maioria dos planos, dentro do Brasil, não é, mas fora a maioria é. Ou um pacote de minutos, onde você vai ter a parte de voz recebidas e feitas. Então aí você tem que ter cuidado com essa parte das ligações recebidas também. Tá bom? Fica de olho. Precauções que as pessoas devem ter ao utilizar o roaming internacional. Então, você, gestor de telecomunicações, é que deve passar as informações de como a pessoa deve utilizar o telefone para o roaming internacional. Lembrando que o roaming internacional ou roaming nacional, ele é de um chip de telefonia. Ele pode ser utilizado no telefone celular, num tablet, num modem, qualquer equipamento que permita a entrada de um chip possa ser utilizado. E independente do tipo de roaming. Então, vai viajar, você tem que ter esses cuidados. Configuração do telefone sobre a rede. Então, passa a orientação para o usuário. Veja como é que configura no seu aparelho. Saiba como fazer de forma automática, de forma manual. Lá no local onde você vai viajar, qual a prestadora que você vai pegar. E dentre outros pontos. Por exemplo, tem cidade que não tem cobertura. Eu vou para a cidade fulana de tal. Lá não pega a minha prestadora. Seja dentro do Brasil, normalmente você vai pegar de uma outra prestadora e que ela tem parceria. Aí você tem que ter cuidado com a configuração do aparelho, porque se ele pegar isso de forma automática e você fizer uso, você pode ter tarifa dentro do plano corporativo e ter problema.
ou se tiver permitido e for um acordo e tiver dentro do plano contratado, pegou a cobertura, não tem problema. Ou em cenários de roaming internacional, você pode lá ter uma necessidade de pegar a rede de outra prestadora. E aí tem situações e situações. Tarifas de utilização avulso. Então você tem que ter cuidado se aquele usuário vai fazer aquele deslocamento, aquela viagem, e se estiver dentro do plano contratado, qual o custo se ele fizer a utilização de SMS, de voz, de dados, para fazer, para receber. Você tem que passar isso para o usuário. Normalmente você passa assim, a pessoa vai viajar, é isso aqui que você pode utilizar, esses são os serviços, essas são as tarifas. E normalmente o usuário ele não sabe. Quem vai viajar pela empresa, ele só vai dizer assim, quero viajar ou vou viajar, e o pessoal de gestão de telecomunicações que ativa o serviço. Mas se você passando essas informações, vai facilitar para você não ter um boom na conta, uma cobrança indevida, ou que você acha indevida e que seja correta pela prestadora. Então, evitar transtornos e problemas, tanto para você quanto para o usuário e principalmente para a empresa não pagar mais do que o necessário. Outra coisa que ajuda muito quando a pessoa está viajando é olhar o visor do aparelho antes de usar o serviço. Então, a gente tem a configuração de rede, pode escolher a operadora de forma automática. Isso acontece normalmente assim, manual você já sabe qual é, mas automática, vamos supor que você viajou para o México e lá sua prestadora não funciona, mas tem uma outra que sim, mas você tem uma cobertura lá de uma terceira prestadora. Essa terceira prestadora, se você for utilizar o serviço, é a mais cara, ou até ela não tem o pacote que você contratou na prestadora, você tem que voltar para outra, para a segunda prestadora. E aí, se você não olhar para o aparelho, ou seja, se você não orientou o usuário a fazer isso, você pode ter custos maiores do que o necessário. Então, sempre passando as informações. E se for necessário, você como gestor de telecomunicações tem que bloquear o serviço ou desbloquear. Mas se a pessoa não vai utilizar um serviço ou não precisa, deixa bloqueado. Deixa lá que a pessoa não pode fazer ligações de viagem, não pode receber ligações de viagem. Ou seja, deixa as possíveis configurações com bloqueio. Porque imagina, já aconteceu situações comigo. Um usuário da empresa, ele pegou o chip e fez a viagem, se não me engano, para o Chile. E eu percebi que aquele chip estava trafegando dados de forma internacional. Eu digo, gestor, esse usuário aqui está com um chip lá no Chile, mas o projeto não é de São Paulo? Aí o gestor, peraí. Aí ligou para o outro gestor que cuidava do projeto e ele tinha levado o chip na bolsa. Então, ele nem sabia que o chip estava trafegando dados. Aí teve um custo baixo, mas um custo devido. Por quê? Porque a gente conseguiu enxergar rápido isso e corrigir de maneira veloz, vamos dizer assim. Mas quando você não tem essa informação, você aguarda a fatura chegar e aquele usuário usou aquele serviço, mas que não era para usar, que deveria estar bloqueado, é que você pode ter dor de cabeça, e esse tipo de cuidado antes da viagem, durante a viagem e até depois da viagem é importante. E aí você tem que ficar de olho nisso. 8 coisas para fazer antes da viagem de qualquer pessoa que vai utilizar o roaming internacional. Ou seja, eu acredito que você tem que fazer todas as 8. Se não, faz o máximo possível. Mas entenda cada uma delas. Primeiro, saber a rota da viagem. Existem pedidos que são assim, vou viajar para os Estados Unidos. Tá, mas quais são as cidades, quais são os estados, qual é a rota da viagem? É só os Estados Unidos? Ou você vai para o Canadá, depois desce para o México, vai para a Europa? Qual é a rota que a pessoa vai fazer durante esse período de viagem? E qual é a data de início e de fim? Mais ou menos isso, você consegue saber com essas informações outras, tá? Mas outro ponto importante é, se o aparelho do viajante é compatível, para onde ele vai, qual é a frequência, se ele vai querer usar a internet, se ele pega 4G, pega 5G, é compatível com essa tecnologia ou não. Então, primeiro, lógico, o principal, a pessoa vai querer utilizar a voz, mas pode ser o contrário. O principal para ela pode ser usar dados. Então tem que avaliar essas questões. Junto com a rota, você consegue definir mais informações e fazer com que você e o usuário, ou seja, no meu ponto de vista, seu cliente, ele fique ciente das tarifas e pacotes que existem.
tem tal pacote, tem tais informações, se você fizer esse uso por essa prestadora, é esse custo, se usar essa outra prestadora, é esse custo. Então, você consegue nisso depois saber a rota, para onde vai. Mas, tendo um aparelho compatível, aí sim ele vai conseguir fazer a viagem. Não esqueça de ter o serviço aprovado e ativado. Então, você tem as informações aqui, normalmente o que é que eu faço? Peguei os dados, vai viajar para tal lugar, quais são os pacotes? Tem esse. Qual que você aprova, qual que o usuário vai escolher? Um gestor aprova aquilo e eu faço a ativação. Simples assim. E o que é que eu faço? Ativou, eu tenho lá anotado o número de protocolo, tem todos os e-mails com as informações e eu ligo mais tarde ou no outro dia e confirmo se foi ativado, porque a gente não pode confirmar que tudo foi feito se a gente não está vendo. Então eu sempre ligo de novo. Foi ativado? Foi. Ah, então beleza, tudo bem. Obrigado. Pego o protocolo e finalizo. Mas aqui eu tenho todo o processo que eu consigo saber e fazer antes da viagem. Dependendo das situações, se a pessoa vai viajar hoje, no final do dia ou amanhã, ativa com 24 horas. Não tem problema. Porque aí você vai ter um dia só, não vai ter problema de custos. Assim, vai ter, mas não vai ser alto. Vai ser um custo que é compreensível para você ter o serviço ativado. 5. O usuário, a pessoa que vai levar o telefone, ele tem que saber qual prestador ele vai utilizar, tá? Você tem que passar para ele. A rota que ele vai viajar é essa, você vai utilizar tal prestadora. Se for a mesma, não tem problema. Mas ele tem que saber. Tudo bem, é a sua mesma prestadora que você vai utilizar lá ou que a senhorita vai utilizar em tal região. Simples assim. E a pessoa sabendo disso, lógico, deixa ela ciente. Como é que configura o aparelho para escolher a rede se for necessário. E aí fica mais fácil. E 6º, saber como utilizar o serviço. Se você ativou um pacote lá de voz 100 minutos e utilizar 4 GB de internet, ele tem que saber disso. Senão você, ativei o pacote de roaming internacional. A pessoa não sabe, ela vai sentar o pé. Existe esse risco. Ou a pessoa vai utilizar a internet sem preocupação. Existe esse risco. Existem pessoas que fazem a utilização de roaming isso internacional, que você vai ver muito mais isso. O roaming nacional, como a princípio você tem as tarifas dentro do plano, você vai passar por isso aqui muito mais rápido. Vai dizer, o plano é compatível para você fazer a ligação como se estivesse aqui na região e pode usar à vontade, receber e fazer. Então isso aqui, você não vai nem se preocupar tanto porque as pessoas já vão ter esse hábito de utilização. Mas no roaming internacional, não. Você pode ter tarifas diferentes ou, por exemplo, você ativou o roaming internacional, mas a pessoa vai viajar no avião. E lá no avião, estou com o roaming internacional aqui, vou ativar. Mas tem prestadora que vai cobrar um custo a mais só porque você usou no avião. E ainda o roaming internacional que você usou depois. Ou o roaming marítimo. Ou, se você não tem o roaming internacional, mas viajou para uma região de fronteira, não teve cuidado e pegou um sinal de outra prestadora num outro país e aí teve cobrança. Então, tudo isso são pontos que você precisa ter cuidado antes de qualquer viagem, para onde a pessoa vai e ter essa avaliação para não ter custos extras. Então, como é que o usuário vai utilizar? 7º, importantíssimo, em caso de falha, o que é que o usuário tem que fazer? O que é que a pessoa lá vai poder fazer? Ele vai acessar uma rede Wi-Fi e vai falar comigo pelo WhatsApp. Ele pode pegar um telefone lá e ligar para o telefone direto da prestadora. O que é que ele vai fazer? Normalmente você aconselha isso antes da viagem, né? Que durante a viagem ele não vai ter possibilidade de contato com você na maioria dos casos. E o 8º, e eu acho que tão importante quanto todos os outros pontos antes da viagem, é você deixar tudo registrado. Com a prestadora, tendo todos os protocolos, com o colaborador que vai viajar, com a aprovação do gestor, o aparelho é compatível, como é que ele vai fazer a rota, quais são as prestadoras, custos envolvidos e valores. Eu tenho um costume, vamos dizer assim, de deixar tudo registrado por e-mail. Porque por e-mail é muito mais simples você ter todas as informações de qualquer um dos envolvidos pode consultar. E aí, lógico, dependendo da sua empresa, você pode ter um sistema específico ou pode ser uma comunicação informal via WhatsApp, Telegram, qualquer outro aplicativo. Mas eu deixo tudo registrado no e-mail porque é segurança minha e da outra pessoa que tudo foi feito da maneira correta e que são todas as informações que a gente conversou. Então, esses são os 8 pontos que você precisa saber
antes de uma pessoa viajar. E o que fazer durante a viagem de uma pessoa utilizando o roaming? Imagine que é o roaming nacional, internacional, qualquer um deles, tá? É confirmar se está funcionando. Se a pessoa viajou, por exemplo, dentro do Brasil, manda uma mensagem para ela. Lógico, se ela nunca viajou. O telefone está funcionando normal, pode ser um SMS, faz uma ligação, manda uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, e a pessoa vai te responder. Se ela não te responder, ou se você ligar e der um problema, aí você tem que consultar a pessoa de uma outra forma, ver alguma outra maneira de falar com ela, mas que você confirme que está funcionando. Se for roaming internacional, acredito que seja mais barato uma comunicação via internet, por e-mail, por exemplo, ou manda o WhatsApp, se for o caso. Mas se você fizer uma ligação, que eu também já fiz para um usuário que estava em roaming internacional, para confirmar se estava tudo certo. Se ele estava com um problema mais específico, eu disse, não, eu tenho que ligar para falar com ele, porque é a melhor forma dele me entender. E eu fiz ligações, estava tudo certo, tudo funcionando, tá, ok, ficou resolvido, pronto. Não vou tomar muito seu tempo, porque cada segundo, cada minuto aqui, ele é cobrado e o senhor tem vai utilizar lá na viagem, deixa o senhor utilizar da melhor forma. Então, o roaming internacional, você vai ter um pouco mais de cuidado, mas o roaming nacional, você vai ter mais tranquilidade para confirmar como é que ele está funcionando. Segundo, defina canal de comunicação, como eu acabei de dizer. Vai ser por e-mail, telefone, tal. Vê se você confirma com a pessoa como é que você vai falar com ela. Então, qual é a maneira mais fácil da pessoa falar contigo? Como em roaming nacional e internacional, em ambos, você viajando a trabalho, ou você vai encontrar uma rede Wi-Fi dentro do trabalho, ou em um hotel onde a pessoa vai ficar. E aí é mais fácil ter uma comunicação via internet nesse tipo de momento. Então, o canal de comunicação em caso de falha ou alguma outra coisa, pela internet eu creio que seja mais fácil. Aí você pode fazer um fluxo via e-mail, um fluxo via WhatsApp ou alguma outra ferramenta. E, caso de falha, quais são as ações que você, gestor de telecomunicações, vai tomar? O usuário ele vai precisar fazer alguma coisa só se for configuração de rede, ou alguma configuração no aparelho, ou coisas mais simples, mas que você tem que saber se está tudo funcionando. Isso é o que você faz durante a viagem de um colaborador na empresa. E aí, lógico, esses são os cuidados que você precisa ter. Na maioria das vezes a pessoa vai viajar de forma nacional, você não vai ter tanto problema, mas o internacional é que você vai ter que ter um pouco mais de cuidado para saber se está tudo funcionando. E 4 coisas para fazer depois da viagem de qualquer pessoa utilizando o roaming, seja um roaming nacional, internacional, qualquer um que seja. Porque você usou, você lá fez a viagem, mas e depois? Precisa fazer alguma coisa? Eu acredito que sim. 4 coisas que você precisa fazer. Primeira, ver a configuração do equipamento que foi utilizado. Se você deixou lá a configuração de rede automático e tudo mais, vai que você volta para casa, você está passando por algum outro lugar e você pega um roaming internacional, pega a cobertura de outra prestadora e aí, tem um custo desnecessário na fatura por causa de configuração do equipamento. Então, o usuário tem que ter esse cuidado. Segundo, desativar o serviço se for necessário. Existem prestadoras em que o plano contratado, ou, por exemplo, o roaming internacional, tem um tipo de tarifação, um pacote, que ele tem uma determinada quantidade de dias. Mas outros você pode utilizar durante um ano. Então, se aquele plano contratado é durante tantos dias e ali ele vai encerrar, ok. Se é um plano de um período maior, tudo bem, mas você está ciente disso. O usuário também está ciente. Mas se foi feito o uso do serviço de roaming internacional, ele voltou, vai lá no sistema de gestor, fala lá com a operadora, bloqueia o roaming internacional, por favor, porque aí não tem problema da pessoa fazer uma viagem e dá problema ou fazer um deslocamento que seja perto de fronteira e ter uma cobrança de roaming internacional sem querer. Isso já aconteceu diversas vezes, já vi diversos cenários. Então, tem que ter cuidado com isso e se você desativar o serviço, vai ser mais seguro, vamos assim, para a organização. Alguns gestores conseguem fazer isso no sistema de gestor da prestadora, outras situações só direto com a prestadora. Terceiro, que você tem que fazer depois de uma viagem, é uma auditoria. Aquela pessoa viajou, era para ser tais tarifas, era para ter tal cobrança, tal pacote. Foi dessa forma? A auditoria é isso. É ver se o contratado bate com o pago, com o que foi cobrado. Bateu? Ok, tudo bem. Não bateu?
Aí você tem que contestar aquela cobrança, é uma cobrança indevida, se é do mesmo prestador, se é de outra empresa de acordo com aquele prestador. Então você tem que avaliar todo esse processo, mas uma auditoria é importante para você saber se o contratado está correto. Simples assim. Senão, você pode estar pagando coisa que você não contratou. E eu já vi diversos cenários que existem cobranças indevidas por causa de roaming internacional e por causa de roaming nacional. Em ambos os casos, você pode ter cobrança indevida. Você fez um deslocamento de viagem e fez uma ligação, ou recebeu uma ligação a cobrar, ou recebeu uma ligação normal, mandou um SMS, trafegou a internet. Em todos os serviços que você possa utilizar, dependendo do plano contratado, tem tarifa. Ou está dentro do plano, você avaliando isso, mas sempre identifica uma possível auditoria para confirmar. Eu acredito que a auditoria você tem que ter de forma contínua, pelo menos na metodologia que eu ensino, que é a Reduza Custo todo mês, você tem que fazer isso de forma contínua. Então, isso, mesmo passando pelo processo de roaming, é uma segunda confirmação de auditoria específica para aquela situação. E o quarto, deixe tudo registrado. Antes da viagem, você deixou tudo registrado, fez todas as ações. Durante a viagem, você viu todas as informações, conversou com o usuário quando necessário. E depois da viagem, informa para o usuário a configuração do equipamento, informa para o usuário que desativou o serviço ou que o serviço vai funcionar até tal data, fez a auditoria e deixa tudo registrado. Eu faço isso tudo por e-mail, então eu acredito que é a melhor forma de deixar todas as informações amarradas para não ter problema com erro de comunicação. E um quinto é o bônus, bônus de aprendizado. Se houveram falhas, aprenda. Já tiveram situações que o usuário teve problema com o aparelho. Putz, caramba, não era para ter acontecido isso, eu esqueci de fazer isso. Então, minha experiência fez com que eu te passasse todas as informações. E isso aqui é o que você vai fazer depois da viagem. Então, se aconteceu algum erro antes, durante ou depois da viagem, aprenda. Aqui são 4 pontos. Se você descobriu, lógico, tem um quinto aqui que é aprender com as falhas. Se você descobrir um sexto, manda aqui. Se você descobrir um sétimo, mesma forma. A gente sempre deve aprender algo novo, é uma continuidade. E facilita para a gente fazer novas ações. E você, como gestor de telecom, tendo esse raciocínio, falhou, corrige logo, dá desculpa, ó, errei, fiz isso aqui e corrige. Ou se foi um erro da prestadora, se foi um erro do usuário, corrige logo a falha e depois você busca até quem é o culpado, quem foi que fez isso ou aquilo, mas corrige e aprenda com o que aconteceu para você evitar situações futuras dessa natureza. E agora, como gestor de telecom reduz o custo do roaming dentro da organização? Voltando, o roaming nacional e internacional. Em ambas as situações, o gestor de telecom, no meu ponto de vista, ele é a pessoa que tem que raciocinar para a empresa ter o menor custo possível, utilizando o melhor serviço possível para a operação funcionar. Se não for assim, você só está administrando o recurso ali. Você tem que pensar de forma, no meu ponto de vista, ativa, de forma a otimizar os custos em toda e qualquer situação. Na metodologia que eu utilizo, que é a Reduza Custo todo mês, existe um pilar que é o de gestão. Tem um outro pilar de negociação, mas é envolvendo muito mais para contratos, ativação de serviços, aquisição. Mas o de gestão é que a gente vai gerenciar muito mais os serviços. E pensando em roaming internacional ou roaming nacional, a pessoa vai fazer isso quando o contrato já está ativo. É mais difícil ela contratar uma linha só para fazer uma viagem. E aí, contratando essa linha, não vai ser normalmente uma linha do Brasil, vai ser uma linha de outro país. Porque no Brasil, todos os planos corporativos das prestadoras, eles têm alguma composição para você fazer esse roaming nacional sem custos. E aí, lógico, depende de cada plano que você tem que avaliar. Mas aqui você tem essa visão do pilar de gestão. E primeiro e principal, é conhecer a prestadora. Se você já sabe que existem usuários que viajam e eles têm constantes deslocamentos, se for dentro do Brasil, vai ser mais fácil você conhecer a prestadora e saber os planos que conseguem atender essa demanda. Se for de roaming internacional, você também compara, você consegue fazer essa avaliação até quando você for fazer uma renegociação de contrato, mas aí seria no pilar de negociação. Mas no de gestão, você gerenciando isso, você tem que saber como é que você solicita a ativação do serviço, como é que você desativa, quais são os pacotes. Não é obrigado a você saber, pessoa perguntou, eu tenho que responder na hora.
Não é assim. É você saber como buscar essa informação e saber que a prestadora ela oferece algum tipo de serviço dessa natureza, seja dentro do plano ou um serviço a mais contratado. Com esse o plano contratado é fundamental, que foi o que eu já passei. Simples assim. Conhecer prestadores de serviço. Então, imagine que a roaming nacional e internacional, tá? Dentro do Brasil, a sua prestadora pode ir em alguma cidade não ter cobertura e ela vai utilizar um serviço de uma outra. Então você tem que saber quais são as outras prestadoras. Isso é mais fácil de conhecer no Brasil, que você sabe que tem Claro, Vivo, Oi e por aí vai, ou seja, TIM também. Então você sabe as prestadoras de maior porte no Brasil. Quando você vai para fora do Brasil, existem prestadores de serviço que vendem chips de uso internacional. Ou você pode simplesmente, quando fizer uma viagem, comprar um chip local, dependendo da região onde se esteja. Lógico, você tem essa permissão como estrangeiro. E aí, cada país é país, cada situação é uma situação que você tem que avaliar. Mas se a pessoa vai viajar e você consegue orientar o seu usuário nessas possibilidades, você vai fazer o custo da viagem diminuir. É muito mais barato ele ter um pacote de uso do que usar de forma avulsa na maioria das situações. Que apenas para ele ter o serviço lá funcionando, na maioria dos cenários, na maioria dos planos corporativos, ele tem que ter um plano contratado, um serviço de roaming internacional. E aí você avalia, junto com o usuário, quais são as melhores opções. Porque já tive usuários, pessoas que foram utilizar o serviço de roaming, que ele não queria comprar um chip. Não, eu quero utilizar o chip que eu tenho. Eu não quero fazer outro uso. Tudo bem. Já outros são o contrário. Não quero esse chip não. Eu quero um outro chip que aí eu posso usar a internet à vontade, fazer XYZ. Existem configurações que você recebe uma ligação no seu telefone em viagem. Tem diversas configurações. Então, conheça os prestadores de serviço que você pode atender a demanda do usuário sem ser diretamente na sua prestadora original. E você, gestor de telecom, tem que planejar sempre que possível. Então, quando der, planeja. Vê as informações, quanto tempo você tem para passar aquilo, mas no meu dia a dia, normalmente é assim. Fulaninho vai viajar amanhã. Semana que vem fulaninho vai viajar. Tá embarcando agora. Já tive essas situações diversas vezes. Então você tem que correr para fazer as coisas, mas quando dá, planeja, vê as informações, avalia os custos, vê as possibilidades, avalia todas as questões, aparelho compatível, a cobertura da região, o que você pode fazer antes da viagem, durante a viagem, depois da viagem. Então tudo isso você tem que planejar as ações, ver o que pode fazer e fazer com que a empresa gaste o menor valor possível quando a pessoa for fazer uma viagem. Dentro do país, a maioria dos planos você não vai ter custo extra. O roaming nacional você consegue fazer sem problema, mas o roaming internacional sim, você vai ter um pouco mais de trabalho. Mas existem planos nacionais, ou seja, para você utilizar dentro do Brasil e que não comportam o roaming nacional. Existem planos mais baratos com essa funcionalidade e aí você tem que avaliar se tem essa função ou não, como é que você vai fazer toda a composição. Então, fica de olho nisso, que é importante para fazer com que a sua empresa gaste menos. E você, como gestor de telecom, tem que ter essa informação rapidamente. Se você não tiver um planejamento ou ação, você tem que saber como fazer, no mínimo, esse processo. A diferença de um gestor de telecom pode fazer uma empresa quando o assunto é roaming, ou seja, o que é que eu acho que faz diferença? Só um instantinho. Qual é a diferença que o gestor pode fazer, tá? Planejamento é fundamental. Então o gestor de telecom tem que ter isso em mente. E ação. Você tem que, lógico, planejar mais do que agir, porém se precisa de ação, você tem que ir lá e fazer. Existem dois cenários que eu vou te passar aqui para você entender. Um cenário é que um cliente foi para o Chile. Isso aí, demandas que eu atendi quando eu estava como atendendo ligações dentro de uma prestadora, que foi a TIM, que eu trabalhei durante muitos anos. E lá eu já recebia diversas ligações, diversas chamadas de todos, até onde eu entendo, todo e qualquer tipo de situação eu já atendi. Mas isso aqui foi um caso que um cliente viajou para o Chile, tá? E ele tem uma cobrança lá do roaming internacional. Só que ele tinha solicitado um bloqueio do serviço e a prestadora não fez o bloqueio. Mas ele levou o telefone porque ele ia utilizar lá o Wi-Fi
do local que ele fosse, do hotel, das viagens e tudo mais. E houve uma cobrança de 12 mil reais na fatura. Quando chegou a fatura, ele ligou, contestou, fez todo o processo e eu fiz o processo normal. Ok, qual o protocolo que foi feita a solicitação? E aí eu, em conjunto com ele, a gente viu o protocolo que ele fez o pedido de bloqueio e, lógico, solicita a gravação para confirmar aquilo. E que não houve nenhum outro contato do gestor ou de qualquer outro gestor solicitando o contrário. Então aqui foi um erro nesse cenário da prestadora. Houve um equívoco e o atendente lá não aplicou o bloqueio ou aplicou e depois o bloqueio saiu. A gente não tem como ter essa exatidão. Mas se você, como gestor de telecomunicações, fez todo o processo e tem as provas, os registros, e houve uma cobrança indevida, tendo todas as informações, você evitou a empresa pagar, nesse caso aqui, 12 mil reais. É um exemplo. Outro cenário é exatamente o contrário. Foi um outro cliente que foi para a Argentina. Ele teve uma cobrança devida de R$ 7.800. O que é que aconteceu nesse cenário aí, tá? O usuário foi fazer a viagem, ligou para o atendimento, perguntou as informações, tudo mais, como é que vai ser a viagem, e disse, tá, tudo bem. Pegou só as informações e passou para o gestor de telecom fazer a ativação, porque ele não era o gestor. E aí, esse gestor de telecomunicações esqueceu de ativar o pacote. Simples assim. Esqueceu de ativar o pacote. Não fez a ativação. Quando ele veio ligar, eu acho que era no dia que a pessoa já estava viajando de volta da Argentina, já estava voltando, ou foi no último dia de viagem. Que ativou o pacote, mas teve até mais custo. E aí, quando eu fui avaliar essa contestação, ou seja, essa cobrança, eu peguei os protocolos, as gravações que a gente identifica e vi, o usuário, ele até ligou, tem aqui registradas as informações, mas ninguém pediu a ativação do pacote. Então, assim, o gestor, ele não ficou satisfeito, lógico, porque ele disse que o usuário ligou e tudo mais, mas a gente sabe que se o gestor de telecom ele não ativar o pacote, acabou-se, não adianta. E aí, a empresa teve que pagar R$ 7.800 de roaming internacional, mas porque houve uma falha humana. Existem diversos cenários aqui que eu posso passar para você de cobrança devida e indevida, mas que o gestor de telecom ele faz total diferença quando ele tem um raciocínio de roaming. Isso aqui eu te dei exemplo de roaming internacional. Existe um roaming nacional. Se a pessoa receber ligação em viagem, a cobrar, tem um determinado custo. Se a pessoa for fazer um roaming, uma viagem nacional, mas for perto de fronteira, existe um risco. Então o gestor de telecom ele pode diminuir esse risco fazendo algumas ações, que é tipo bloqueando o roaming internacional, pedindo para a pessoa ter um cuidado, ver no visor do aparelho com a prestadora que ele está pegando, diversas opções que existem, mas o gestor de telecom ele pode fazer uma diferença grande em aqui, por exemplo, esses dois cenários. O que é que a gente viu na aula de hoje? Diferença em usar roaming de dados e de voz, qual é a diferença entre eles, precauções ao utilizar o roaming, 8 coisas para fazer antes da viagem, o que fazer durante a viagem e 4 coisas para fazer depois da viagem, tem até uma quinta de bônus. E como o gestor de telecom reduz o custo ou pode evitar custos com o roaming, independente de qual roaming seja, e a diferença do gestor de telecom pode fazer para uma empresa que tem serviços de roaming internacional ou roaming nacional, utilizando o serviço, o que é que ele deve fazer, o que é que ele pode fazer para evitar todas as situações. Então, isso foi o que a gente viu na aula de hoje. E o objetivo da aula foi você saber o que fazer quando alguém diz que vai viajar. Se alguém disse, você tem aqui as informações de o que fazer antes, o que fazer durante, depois, a sua importância como gestor de telecom, que eu acredito que pode evitar muito custo desnecessário para a empresa ou fazer com que ela pague o menor custo possível para aquela utilização de serviços. Então, acredito que quando você pensa em roaming, o gestor de telecom ele pode ter uma atividade, uma função bem necessária para toda e qualquer organização, e principalmente se você tem até linhas de telefones que fazem deslocamento durante diversos momentos no próprio Brasil. Então, essa foi a aula 034, cuidados e processos quando a pessoa vai viajar utilizando o roaming, seja no Brasil ou no mundo, do projeto Gestor de Telecom. Fico à disposição, qualquer dúvida, manda mensagem, tá bom? Fui! Abraço!